Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Canoas Podcast, podcast do grupo O Timoneiro de Comunicação. Hoje a gente está fazendo direto aqui do nosso Estúdio Parque, que fica no Cowork The Couves, Avenida Farroupilha 3992. Se você quer fazer a tua produção de vídeo de um jeito profissional e com melhor custo-benefício, tendo o teu podcast ou fazendo o teu curso online, você pode entrar em contato com o Grupo Timoneiro e vir fazer o teu conteúdo aqui, nos nossos estúdios do Grupo O Timoneiro. Temos esse estúdio e temos o estúdio da redação. Esse programa é um oferecimento das Águas Itati, a água mineral da família gaúcha, também FlexCorp, a nossa internet, a gente usa aqui no outro estúdio, na redação, a melhor internet disparada e com o melhor atendimento. E Zetec Soluções em TI. Tá precisando de alguma coisa em TI? Chama a Zetec. Nós vamos falar aqui hoje sobre defesa civil, como é que está a estrutura da defesa civil, o simulado que vai acontecer e também o trabalho da defesa civil de Canoas junto com aqueles que se voluntariaram e querem aprender um pouquinho mais sobre como podem ajudar quando precisar de um braço extra. Então, depois da vinheta. Tenho certeza que é o primeiro MesaCast do mundo com 2 Vanderlei com V e com I. Não tem nenhum. Recebendo aqui o secretário de Defesa Civil de Canoas, meu xará Vanderlei. Seja bem-vindo, obrigado pela visita aqui no nosso estúdio. É um prazer, Vanderlei, receber o convite, estar aqui participando desta conversa do Grupo Timoneiro para poder trazer informação para a nossa população e também esclarecimentos. Perfeito. Bem, o que nos motivou em primeiro, assim, a gente conversar, né? A gente já conversou muitas vezes, mas normalmente é na beira do rio, em cima de um dique, né? Em estúdio é a primeira vez. Sim. E também, quando tá caindo chuva, quando tá com problema, também é difícil arrumar tempo, né? Até porque tu daí tá sempre na correria. O que nos motivou bater esse papo hoje aqui, nessa sexta-feira, é que amanhã acontece o primeiro simulado. Então, a gente quer entender como é que vai acontecer esse simulado e também porque está vindo chuva, daí já começou as notícias de que está vindo chuva, daqui a pouco o pessoal vai ver movimentação amanhã e vai ter muita gente assustada, daqui a pouco botando as coisas no carro e saindo, né? Então uma ideia também de poder comunicar. O que é esse primeiro simulado, como é que ele vai acontecer? Bom, vamos lá. Pela questão mais importante, primeiro, que é a questão do tempo, do clima, já que vai ocorrer uma movimentação na Matias. É importante dizer que as chuvas que estão previstas não são chuvas volumosas, que possam impactar aí grandes alagamentos ou até mesmo uma inundação. Até porque são chuvas rotineiras até o presente momento que está e todas as projeções ali em torno de 20 a 40 milímetros dia. E o simulado, né, que está acontecendo não só o primeiro simulado da nossa gestão em 6 meses, né, mas também a implantação do primeiro núcleo de proteção e defesa civil comunitário na cidade, onde esse simulado ele se faz necessário após 30 moradores que aceitaram o desafio e o convite das associações de moradores da Matias, da Harmonia e também ali da Santo Operário, em fazer parte de um núcleo de defesa civil comunitário, onde essas 30 pessoas receberam treinamentos em parceria da Defesa Civil com o Instituto, com a Associação AVSE do Brasil, que recebe fundos internacionais, lá na associação na Horta Comunitária, no bairro Matias Velho, por indicação da população, por ser um ponto alto, onde a água ali naquele local chegou a 1,5 metro, então, e também por toda a referência que aquele espaço tem e significado para os moradores, a gente escolheu juntamente com a associação e com a AVSE aquele ponto para ser também um centro de resiliência e um centro como referência para esse núcleo, onde 30 moradores... Esse primeiro núcleo, ele tem 30 moradores do Matias Velho, Operário e Harmonia, Isso. Tá.
30 moradores ali, que foram indicados pelas associações de moradores, aqueles que tiveram interesse. Porque eu me lembrava que tinha tido um cadastramento. Esse, então, não é daquele cadastramento público que foi. Não é do cadastramento público. São pessoas indicadas pelas associações. Pelas associações. Por quê? Até para diferenciar, né? Nós vimos a necessidade, criamos um grupo de voluntários, onde 552 pessoas se colocaram à disposição para fazer parte como voluntário da Defesa Civil na cidade, onde 573, se não me falha a memória, já receberam treinamentos. Este é um grupo que nós criamos mais geral para um evento climático de grande intensidade, como aquele que ocorreu no ano passado, aquela grande tragédia. A gente viu a necessidade onde muitas pessoas se colocaram à disposição de ajudar, de salvar vidas, mas muitas também acabaram se tornando vítimas, por falta de preparo. E é importante dizer que a Defesa Civil ela é uma secretaria, mas no município existe uma coisa que nós chamamos de Sistema de Defesa Civil. Sistema de Defesa Civil, que é coordenado, cabe à Secretaria de Defesa Civil coordenar, ele envolve todos os órgãos públicos dentro da cidade, seja eles órgãos federais, municipais e estaduais, assim como a sociedade civil organizada, assim como a imprensa e também as comunidades e a população. A responsabilidade de gerir esse sistema é nosso de proteção. E dentro disso, iniciamos através desse cadastro a organização desses voluntários, a identificação dos voluntários, caso ocorra uma tragédia na cidade, para que a gente possa estar também contando com essas pessoas de forma qualificada e técnicas, entendendo onde cada um possa contribuir, sem se colocar em risco. Dentro disso, por lei federal, nós temos ali a condição de alguns projetos e dentro dos projetos a criação do núcleos de proteção e defesa civil, onde muitos municípios, os núcleos que têm implantado, são núcleos onde a defesa civil vai nos bairros, reúne a população, explica o que é a defesa civil, troca contatos e se consolida o núcleo. Aqui em Canoas, nós decidimos de forma diferente. Além de montar o núcleo, que vai ser um elo da comunidade com o órgão público, com a Defesa Civil, que também vai ser o elo com as demais secretarias e órgãos, nós fornecemos o treinamento para esses munícipes e, além dos treinamentos, no centro de referência lá na Horta, eles têm os equipamentos de EPIs para que eles possam estar, em caso de emergência, estar auxiliando sem se colocar em risco. Então lá eles têm os capacetes, os EPIs necessários, tem plancha de primeiros socorros, porque eles receberam o curso de primeiros socorros, ali eles têm botas, capas de chuvas, todos os luvas, todos os equipamentos necessários. Além também da aquisição que foi adquirido juntamente com a AVSE de geradores para garantir, caso de falta de energia, a energia naquele local para que o núcleo possa, como é uma referência para que eles possam ter acesso e não ser prejudicado esse acesso ali, como também uma referência em caso de uma microexplosão ou algo que tu possa também estar colhendo a comunidade ali, até que o poder público chegue através da assistência social e remova eles para um abrigo ou alguma casa de familiar. Então, ser um ponto de referência. Assim como também instalamos caixa d'águas, porque a questão de desabastecimento, para que tenha água ali também potável, até para suprir a comunidade, caso de um desabastecimento de água, através, seja de caminhões-pipas, se necessário, para que a comunidade tenha acesso. Então, este é o diferencial do nosso NUPDEC para os demais que já existem no estado. Ele tem uma base operacional estruturada. Uma base operacional estruturada.
onde a gente vê até em publicações e deixar claro para a população que nós não estamos fazendo. Muitos dizem, querem botar a comunidade para trabalhar para vocês. Não, nós queremos cuidar da comunidade. Porque o ser humano por si só, e nós vimos isso não só na enchente, mas em vários eventos climáticos que Canoas passou, a população se colocando à disposição para salvar a vida do próximo. E um mínimo incêndio, e a pergunta que eu faço para ti, se der um incêndio, por exemplo, na casa do teu vizinho, quem é o primeiro a ver? É você. Se tu tem um preparo, tu sabe o mínimo dos protocolos essenciais, tu já vai estar ajudando a salvar a vida dele, assim como das demais pessoas que vão estar envolvidas ali, até que o Corpo de Bombeiros chegue, até que a Defesa Civil em deslocamento possa chegar e as demais forças. Esse é o papel do núcleo. É proteger, o nosso papel é dar condições técnicas para que a população esteja preparada para fazer aquilo que é distinto dela, que é proteger e salvar as pessoas. E a gente viu muito bem que isso aconteceu de forma orgânica e natural, né? Natural. Em maio do ano passado. Então, esses 30, eles já receberam treinamento teórico, prático. E amanhã acontece uma prática. O que vai ser simulado amanhã? Água, microexplosão, incêndio? Incêndio. Amanhã nós vamos começar, até porque nós vamos começar com a questão do incêndio, que é recorrente na nossa cidade. Nós já tivemos, pelos dados que o Tenente Anderson me passou, só nesse ano mais de 700 incêndios. E aquele lado perdeu a base dos corpos do Corpo de Bombeiros. Perdeu a base do Corpo de Bombeiros. Então esse simulado ele também vai servir. Então nós vamos simular uma festa comunitária, que isso é uma tradição na nossa cidade. A gente sabe que tem as festas de bairros. Então nós vamos simular um incêndio em uma festa comunitária, onde os agentes dos NUPDEX vão poder colocar em prática todos os ensinamentos que tiveram, com orientações da Defesa Civil, onde também servirá para que tanto a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, a mobilidade, a segurança, a brigada e a SAMU, nós possamos testar o nosso tempo de resposta. Porque os tempos de resposta eles mudaram. Porque antes nós tínhamos uma base da SAMU, que ela permanece ali no antigo HPS, mas que ela saía em qualquer incidente ali na Matias e ia para o HPS. Hoje ela leva para o Nossa Senhora das Graças. Então a gente precisa saber também qual o tempo de deslocamento de uma pessoa em situação grave até o Nossa Senhora das Graças. Sim, é bem maior. Hoje, tu citaste muito bem, nós tínhamos uma base do Corpo de Bombeiros lá no bairro Matias Velho. Até que essa base retorne, eu preciso saber qual o tempo que leva o Corpo de Bombeiros para se deslocar da sua base até o fundo do bairro Matias Velho, para que a gente possa ver os protocolos para buscar fazer os ajustes e as melhorias. Inclusive em conversa com o Tenente Anderson, para daqui a pouco estar juntamente com o prefeito Ayrton, está buscando condições junto ao governo do estado de ampliações de mais postos de Corpo de Bombeiros em nossa cidade. Que sem dúvida é uma necessidade absurda, a gente vem falando sobre isso já, né? A gente sabe que o próprio Corpo de Bombeiros, né? Os militares ali acabam... Bem, eles têm uma hierarquia, né, diferente, mas a gente já tem falado muito sobre isso. Sem sombra de dúvida, a gente está vivendo em Canoas, do ponto de vista do Corpo de Bombeiros, a gente está no fio da navalha, a gente tá no limite, com a corda esticada. Se quiser mais uma aguinha ali. Então, é algo que com certeza vai fazer... Precisamos, né? Precisamos. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Uma coisa muito importante, né, que a gente viu lá em maio de 24... e que a gente tem visto importante em todos os eventos climáticos que aconteçam, às vezes até quando tá para acontecer e tal, até por conta dessa eco-ansiedade, essa ansiedade climática que as pessoas, o trauma mesmo, né, que as pessoas tiveram, é a questão de uma comunicação mais assertiva e uma educação, né, porque o morador ele acabou entendendo e aprendendo muita coisa na pele, na vivência,
até onde a água vai, onde não vai. Tu falaste em ajustar os protocolos com esses núcleos, né? Eu queria te perguntar se dentro desse planejamento, né, existe um momento, e em que momento é isso, de a população geral entender esses protocolos, né? Por exemplo, a gente teve, ao longo da enchente, bases que foram se criando, bases de socorro, né, e de resgate que foram se criando, porque era um processo natural, porque a cidade já se desenvolveu daquele jeito e já era, sempre foram, acabou sendo natural. Então ali no bairro Fátima era num ponto, na Rio Branco era na descida do viaduto, né, ali no Carrefour, na Matias Velho, na Coronel Vicente. Um protocolo do tipo, ó, aconteceu isso e aquilo. O que a população, não só o núcleo, mas o que a população tem que fazer? Os protocolos, eles em algum momento serão públicos e a gente vai poder conversar com a população geral? Bom, é importante dizer que nós estamos no início de trabalho, onde eu costumo conversar com a minha equipe e dizer que desde que nós recebemos o convite do prefeito e assumimos literalmente apagando incêndio no primeiro dia ou debaixo do mau tempo. Mas não deixamos de trabalhar. Até porque é um pedido do prefeito que a gente prepare a população. E o primeiro ponto que a população precisa saber que as obras de reforço dos sistemas de segurança da cidade, de proteção, elas estão sendo feitas. Agora com o acréscimo que o prefeito conseguiu ontem, já com o primeiro aporte do governo do estado. Mas não basta, e nós vimos isso, né? No ano passado, em outros eventos, não basta apenas tu ter um sistema de proteção. Nós precisamos ter uma população preparada na cultura de proteção, porque o sistema em si, em algum momento, ele pode falhar. E se ele falhar, a população precisa saber o que fazer. E é isso que o prefeito pediu. Então, o papel da Defesa Civil é, sim, acompanhar juntamente com a Secretaria de Obras, de Projetos, o sistema de proteção, é a gente dar ali a nossa visão, é a gente solicitar ali as ações preventivas, hidrojateamento que identificamos, assim como limpezas de valas que estamos fazendo, mas principalmente preparar a população nessa cultura. É importante dizer que nosso plano de contingência ele está entrando num sistema de revisão, né, onde ele não é revisado desde 2020, então ele precisa ser revisado. Então estamos iniciando o nosso plano de contingência, a revisão dele. E é importante dizer que o plano de contingência que tem hoje, que não está atualizado, ele tem em torno de 26 folhas. Este era o plano de contingência para o tamanho da cidade de Canoas, né? E nós queremos construir, estamos começando a construir um plano de contingência, onde em breve nós vamos anunciar as plenárias, onde nós vamos construir junto com as comunidades. E dentro desse plano de contingência, o núcleo é nada mais, nada menos do que ações dentro do que vão constar no plano de contingência, de preparar a população. Assim como já fizemos ações em 8 escolas públicas de treinamento para as crianças. Assim como já fizemos treinamentos para voluntários, que vão estar 130 participando amanhã do simulado, além dos 30 do núcleo. Agora, a discussão, ela não pode sair apenas de um plano de contingência, que é um documento extremamente importante para que a população saiba como se proteger, é a cartilha, como a gente diz, da população, sair apenas de uma cabeça, ou de 2, ou de 3, que não conhece a realidade dos bairros. E é isso que nós queremos construir. Sabemos sim a realidade, a geografia, os problemas, mas queremos construir junto, debatendo com a população que sofreu com a grande tragédia do ano passado. Qual era o melhor caminho para a rota de fuga? É ele que sabe a realidade do dia a dia. Tem muito conhecimento que foi gerado durante a tragédia que não pode se desperdiçar, se desperdiçar. Então, é com essa busca de conhecimento, agora com as plenárias, nós pretendemos ter um plano de contingência bem completo, um plano de contingência que, de fato, ele também seja funcional para que a população, em dúvida, acione. Aqui eu sei, se um evento de classe 1
eu aciono este protocolo. Nível 2, nível 3, e ali que conste também os pontos de abrigamentos sejam claros e divulgados para a população, para que automaticamente ela saiba um evento de nível 1, eu vou lá para o Thiago Virt. Nível 2 e nível 3. Nível 2 eu vou ali para a igreja Pio X, se eu não me engano. E o nível 3, tem que ser lá do outro lado da BR. Então, esses protocolos precisam ser claros para a população. E é isso que nós estamos começando a construir, assim como quando assumimos o município, agora das 12 estações de meteorologia que nós tínhamos, apenas 4 estavam funcionando, colocamos todas em funcionamento, assim como instalamos também um equipamento, um linígrafo reflatório lá na ponta do Paquetá, que nos ajuda em tempo real nas condições do nível do Paquetá. Estamos buscando tecnologia para implantar em 12 pontos da cidade de risco, e com isso, assim que nós tivermos todos esses equipamentos calibrados e funcionando, nós também vamos colocar à disposição da população através dos canais oficiais da prefeitura. Agora é importante ressaltar que só foi possível nós darmos as respostas e a gente conseguir afirmar para a população nessas 2 últimas semanas, onde haviam inúmeros fake news mandando as pessoas abandonar as suas casas, e nós afirmar para que elas ficassem, não no achômetro, mas em cima de dados técnicos, em cima de dados científicos que nós hoje, através dos contratos que nós temos, através do município, com uma empresa de meteorologia, e também pelo acesso que temos por estar à frente da coordenação das defesas civis da Grampal, então ter o acesso com a empresa Catavento, que também olha o nosso município, a nossa região no macro, a gente tem uma assertividade e ter a tranquilidade de poder dizer para a população, fica. E saber também que não é o momento da chuva, Vanderlei, ele me ocasiona o quê? Alagamentos, transtornos internos na cidade. O problema de eu ter um transtorno que invada a minha cidade de forma externa, ele vem depois que a chuva para. E com isso nós temos que fazer avaliações e vamos ter no mínimo tempo hábil de 72 horas para tomar uma decisão mais extrema, para que o prefeito, Ayrton, possa ter a tranquilidade de dizer, não precisa, pessoal, tem que sair de casa. E para isso nós temos que ter o que sempre temos. O sistema preparado, as secretarias alinhadas. Hoje, todas as secretarias de Canoas sabem, através de um plano de emergência que criamos em nossa gestão, qual é o seu papel. Hoje começa a chover em nível 1, por exemplo, eu tenho previsão de 40 milímetros de chuva para domingo. É razoável? Pode me criar algum transtorno de algum ponto de alagamento. A Secretaria de Obras, a Secretaria de Mobilidade, a Secretaria de Segurança, os subprefeitos já sabem que automaticamente tem que estar com as suas equipes na rua ajudando a Defesa Civil a monitorar. Perfeito. E ficar de plantão. É nível 2, a gente chama, nível 2 e nível 3 nós chamamos o GGI, que envolve todas as secretarias, onde cada secretaria sabe o seu papel. E é isso que nós viemos fazendo, criando protocolos, preparando os colegas da prefeitura, preparando a comunidade, e nada mais, nada menos que nós estamos fazendo, já é realizado há décadas, há anos, em países que sofrem. Eu não gosto de usar que nem o pessoal diz países desenvolvidos, eu uso países que sofrem de forma recorrente. Essa cultura de proteção que nós estamos implementando na cidade é nada mais, nada menos que já é feito no Japão, o que já é feito na Holanda, o que já é feito nos Estados Unidos. A gente pode ficar até um pouco mais perto aqui. A Serra Gaúcha tem uma cultura de protocolo e de voluntariado João muito Vini, maior. Né? Blumenau tem protocolos, porque em 104 anos de Blumenau eles sofreram com 102 enchentes. Tiveram uma grande tragédia em 2008, onde tiveram 3.000 mortos.
e aprenderam, infelizmente, com essa tragédia, porque lá foi deslizamento, que as pessoas, para fugirem das enchentes, foram para os morros de forma desordenada, e eles aprenderam, e hoje eles têm uma das defesas civis referências em questão da inundação, da enchente, para o Brasil, e nós fomos lá buscar o conhecimento semana retrasada deles. E estamos implementando aqui. Então, só para a gente fechar essa parte do voluntariado, assim, para ficar mais focado, amanhã nós vamos ter centenas de pessoas, né? Porque nós temos os 30, mais 120 voluntários e mais todas as autoridades e profissionais da segurança. Então, nós vamos ver uma movimentação de umas 300, 400 pessoas por aí. Acredito que possa chegar nisso, até porque nós vamos ter profissionais, eles vão ter voluntários que vão estar, além de participar diretamente também em apoio como figurantes ali nos cenários. Vamos ter também servidores públicos e voluntários que servirão também como avaliadores do simulado, porque a ideia é que o simulado ele seja o mais real possível. Hoje eu estava conversando com a minha equipe, que está apavorada, porque foi muito curto o tempo para a construção desse simulado, mas é isso mesmo, que nem eu disse para eles. Qualquer outro simulado que a gente vê, se tem 2 meses de preparo, se chama atores, se monta, se ensaia. Não, nós queremos justamente isso, chamamos os nossos voluntários, chamamos as pessoas e vamos fazer porque nós queremos o mais perto da realidade. E simulado não é para ser bonito, não é para dar certo. Simulado é para que a gente possa identificar as nossas fragilidades. Não está tudo combinado, né? Não está tudo combinado. As pessoas não sabem tudo o que vai acontecer, só sabem uma parte. Bem, então tá. Então, passando também por aquela parte, achei muito importante isso das plenárias que vão fazer essa construção dos protocolos junto, porque tem muita gente que realmente tem muito conhecimento, né, sobre como as coisas vão acontecer. Eu queria te perguntar sobre como é que está a estrutura da Defesa Civil, porque quando aconteceu a tragédia em maio do ano passado, a gente, não só aqui, mas aqui em Canoas, que é de onde a gente está falando, a gente encontrou muitas defesas civis desestruturadas em questão de RH técnico, né, e profissional, com técnicos, e também em questão de equipamentos, né, estrutura de equipamento também, e tecnologia. Tu falaste, por exemplo, dos locais de medição e uma régua. Vou chamar de régua para ficar claro para as pessoas. Hoje nós temos uma régua, então. Ela é eletrônica ou ela é manual lá no Paquetá? Eletrônica, uma régua. Não temos nos sinos temos nos sinos no Paquetá, mas não temos no Gravataí, né? Isso. Queria que tu falasse um pouquinho sobre a estrutura, como é que está a Defesa Civil em questão de estrutura de equipamento, RH e qual o planejamento, e falasse um pouquinho de qual a previsão de réguas, assim, porque é uma coisa que nos faz bastante falta. A gente vai lá e começa a olhar, e daí é difícil, porque eu aprendi um pouquinho nesses 14 meses, e daí quando eu preciso falar com a população e explicar para ela que está subindo em Gravataí, mas não necessariamente vai dar um problema aqui, porque tem desnível, a gente só tem régua fora, né, publicamente. Isso. É isso que é importante. É bom dizer que a estrutura da Defesa Civil de Canoas, até o presente momento, ela era uma outra estrutura, porque ela era um departamento, depois virou uma diretoria, ela era um departamento dentro de uma secretaria, que era a Secretaria do Eclima, né? E com isso, claro, quando é um departamento, a tua estrutura ela é menor, porque não era para acontecer, mas infelizmente quando a Defesa Civil, eu sou um dos defensores que a Defesa Civil ou ela tem que ser secretaria ou estar ligada diretamente ao gabinete do prefeito, né? O que nós éramos lá em Cachoeirinha, ligado ao gabinete do prefeito, e acho que o prefeito Ayrton, ele acertou em tornar aqui em Canoas uma secretaria devido à grande importância e trabalho que tem que ser feito, porque também te dá autonomia de orçamento, te dá autonomia de decisões do que tu precisa fazer para que seja feito de forma rápida. Hoje nós não podemos demorar para fazer as ações, para tomar decisões mediante de tudo que a cidade sofreu e ela ainda está sofrendo, né, as consequências. Então, se acertou nisso. Então, nós estamos buscando
nesse período de 5 meses que estamos à frente da Defesa Civil aqui da cidade, é importante reforçar para a população que, como o prefeito Ayrton fala, nem tudo acontece no tempo que nós queremos, porque nós precisamos, primeiro porque é o dinheiro público, é o dinheiro da população, temos que ter responsabilidades e também temos que seguir as leis que fiscalizam e regram isso. Então nós dependemos de prazos de licitações que muitas vezes são demoradas. Então nós já estamos buscando, a pedido do prefeito Ayrton, um espaço maior para a estrutura da Defesa Civil, que em breve a gente já quer anunciar para a população. Esse espaço é importante para que a gente possa aí estar criando dentro desse espaço um banco de materiais de construção, para que a gente possa estar centralizando toda a nossa estrutura, como os equipamentos, embarcações que nós temos hoje e que estamos ganhando também através de convênios. As estruturações como lonas, como telhas que nós temos para situações de emergência em caso de granizo e vendaval. Então está centralizando, mas também está montando uma sala de situação aqui no município, que a gente possa estar melhorando a situação de monitoramento, tendo aí, quem sabe, no futuro, depois que montada essa estrutura, termos também um meteorologista fixo através do contrato que estamos reavaliando, né? Também questão de réguas. Nós vimos a necessidade, é importante dizer que as réguas móveis, muitas vezes, alguns pontos que elas são colocadas e a gente está revisando isso, porque toda vez, dependendo da força da água, quando ela eleva, ela acaba levando as réguas juntos. E com isso nós perdemos muitas réguas que tinham sido instaladas na cidade na enchente. Então já temos um processo que já está finalizado, então estamos esperando para a aquisição dessas réguas, que serão instaladas em 12 pontos da cidade. Será instalada lá no Brigadeira, lá no Olaria, no Paquetá, na Matias, no Araçá, na Rio Branco, e todos os pontos sensíveis da cidade vai ser instalada uma régua dessa. Junto com isso, que é um compromisso do prefeito e do vice Rodrigo Busato durante a campanha, de instalação de tecnologias e sirenes, então já estamos buscando essa tecnologia. Vamos ter aí na próxima semana, juntamente com o prefeito, uma reunião com uma empresa que dispõe de uma tecnologia de sirene com imagens, disponibilização de imagens dessas áreas do nível dos rios, assim como o mesmo aparelho que nós temos, que por reflexão ele vai dando a medição do rio, para que a gente possa também ter essa tecnologia que vai proporcionar que a população possa ter os dados e os acompanhamentos através das páginas da prefeitura em tempo real. É isto que nós estamos buscando, porque nós não queremos que a população vá até uma área de risco muitas vezes, porque o que a gente mais viu nesses últimos dias, vocês verificaram isso, as pessoas se colocando em lugares de risco de segurança pública, ali na ponte de madrugada para ver o nível do rio, ou se colocando em outras áreas para ver o nível do rio. E isso é importante. A população, a gente sentiu que quer que essas informações se tornem públicas. Nós estamos trabalhando para tornar isso o quanto antes viável, esses acessos de informação, não só do nível dos rios, mas também como das nossas estações de meteorologia, das 12 e das outras 3 que já estamos comprando também, que já finalizou o processo. Então nós estamos ao pouco ajustando e ampliando a estrutura. Perfeito. Não, quanto isso vai ser muito bom. à questão de pessoal, hoje nós temos um número de servidores que, para a atual estrutura que nós temos hoje de espaço, de local, ela comporta. Mas a casinha é muito pequenininha, né? Muito pequenininha. Aquela casinha é então, horrível. como eu digo,
não adianta, e eu até disse pro prefeito, não adianta me dar todo mundo agora que eu não tenho nem onde botar. Vamos montar. Mas é importante dizer que muitos momentos e muitos locais não é a qualidade, a quantidade que faz a diferença. Sim, a qualidade dos servidores que estão ali, que muitos entraram que não eram da área da Defesa Civil. A gente proporcionou treinamentos, hoje eles já têm o conhecimento, que isso está também ajudando gradualmente no desenvolvimento dos trabalhos deles. Claro, a quantidade ela é boa desde que se tenha qualidade para que a gente não se sobrecarregue. É importante dizer que nós somos, apesar de não termos regime de plantão 24 horas, mas nós somos uma instituição 24 horas. Então, todos os dias nós temos colegas de plantão 24 horas, mesmo que não chova, porque quando dá um incêndio de proporção grande na cidade, os bombeiros nos acionam para que a gente possa dar dando apoio para eles. Então, nós estamos criando as condições, sabemos que o trabalho não é fácil, porque estamos reconstruindo também uma secretaria, uma instituição, principalmente a confiança. Sabemos, sim, que a nossa população ela ainda está muito machucada. Sabemos também que a população já está começando a entender a nossa forma de trabalho e ter confiança no nosso trabalho à frente da Defesa Civil. E é isso que nós reforçamos. Porque quando eu falei no sistema de defesa civil, entre toda a importância tanto da população quanto dos órgãos, mas por que eu falei na imprensa? Porque a comunicação ela tem um papel fundamental, que é dar a verdadeira informação. E hoje, infelizmente, algo que era para ser bom e que é a tecnologia, que as redes sociais, mas também, infelizmente, tem pessoas que eu afirmo que são pessoas que, no mínimo, nunca ajudaram ninguém nesses eventos climáticos com um copo d'água, ou se foram apenas para tirar foto e voltaram para trás do seu celular e ficam criticando e disseminando o pânico na população. Nós temos que ter responsabilidades. Nós temos pessoas machucadas, nós temos pessoas que perderam entes queridos, temos pessoas que perderam as suas histórias. Agora é hora, como diz o prefeito Ayrton, de união para que a gente possa reconstruir a cidade. E a união não tem que ser só dos agentes políticos. A união tem que ser da sociedade, da população. Nós precisamos pensar que cada informação que é divulgada de forma errada, ela vai criar um transtorno. E você viu pessoas saindo com geladeira de casa de forma errada porque foi divulgada uma fake news. Pessoas pagando R$400 para um caminhão de frete para tirar as coisas de água porque mandaram, sabe lá quem, das redes sociais tirar. E muitos desses, o que é triste, pessoas que se escondem atrás de perfil fake para criar o pânico e gerar o transtorno. Nós estamos aqui para trabalhar. O que eu quero reafirmar é dizer que a pessoa que o prefeito Ayrton escolheu hoje para estar à frente da Defesa Civil, juntamente com o Rodrigo Busato, é uma pessoa que sabe o que está fazendo, uma pessoa que estuda muito, que se dedica muito, juntamente com a equipe, para que a gente possa, e principalmente sabemos a responsabilidade que temos na mão, que é uma responsabilidade tremenda, que é a vida do que nós entendemos que é o mais precioso da cidade, que são as pessoas. Perfeito. Não, tu sabe que nesses 14 meses aí, aquilo que tu falaste agora, tá todo mundo, né, começa a chover, vai todo mundo para os mesmos lugares, né? 14 meses atrás, lá em maio do ano passado e junho, muito desses lugares nós começamos a fazer essa cobertura, né? A gente fazia uma ronda todo dia na semana, todo dia a gente passava em vários lugares e ia mostrando, né? Então, se criou uma cultura para saber o que estava acontecendo em cada lugar e tal. E daí a população começou a ir. Agora em junho foi impressionante, né? Madrugada, um lugar perigoso, que é aquela ponte ali no Rio Branco e todos os outros lugares. E daí a gente
tinha que ficar falando sobre isso, e uma conversa que eu fiz com outras pessoas que estão, né, fazendo esse tipo de comunicação em perfis e colocando na rede, é o quanto a gente precisa, e a gente lá atrás, em maio, junho do ano passado, fizemos isso, quanto que a gente precisa reportar o que está acontecendo, mas reportar e dizer, olha, está acontecendo isso, né? Não é dar a tua opinião, isso é outra coisa. Reportar é reportar o que está acontecendo, mas ter o discernimento de como fazer isso também, isso é muito importante, porque ao mesmo tempo que, evidentemente, nós como jornalistas, né, a gente quer avisar as pessoas do que está acontecendo de verdade para que elas possam tomar a sua decisão, a gente também, dependendo do tom de voz, a gente pode causar. Só o tom de voz já causa um problema, né? Tem senhoras, olha, muita gente que me manda no privado, me manda direto, assim, porque cria esse vínculo, né? As pessoas criam esse vínculo, que dependendo do tom de voz que eu fizer uma comunicação ali, eu sei que eu posso deixar uma pessoa sem dormir com ansiedade, com uma ou várias, entendeu? E daqui a pouco tem problema de saúde, pode ter um problema no coração, muita coisa pode acontecer. Então é importante que se estruture, a gente enquanto grupo de comunicação e eu como jornalista, eu torço e trabalho para que as estruturas estatais elas tenham essa força, essa competência e a confiança da população. É o que eu mais quero, assim, porque infelizmente a desconfiança do que ocorreu lá em maio e junho, que a comunidade já se qualquer autoridade dissesse que era para ir para a direita, ia para a esquerda. Se dissesse que era para ir para a esquerda, ia para a direita, era o contrário, né? Atrapalha demais numa crise. Numa crise a gente precisa, assim, alguém diz que é para ir para a direita, vai e depois descobre por quê. Né? A gente precisa dessa centralidade. Então vamos continuar trabalhando para que isso aconteça. Para a gente ir encaminhando aqui o nosso papo, deixa eu te perguntar, quero que tu fale um pouquinho mais, tá? Sobre o papel da Defesa Civil, não como só braço operacional, porque eu acho que isso as pessoas não entendem. O quanto a Defesa Civil ela precisa ser esse ente estratégico e de inteligência entre vários atores, né? Tu falaste um pouco sobre isso. Não adianta eu ter 1000 pessoas na Defesa Civil, não é fazendo exército. Não. Também, por outro lado, com algumas defesas civis que eu tenho um pouco de crítica, também não é só dar alerta meteorológico e jogar para a população e ela se vira com aquilo. Aí não adianta vir uma bandeira vermelha, amarela, laranja e só joga lá e eu faço o que com isso agora? O laranja é para botar a mala no carro ou não é para botar, né? Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o papel central da Defesa Civil. Eu costumo dizer que o nosso papo com a comunicação ele tem que ser direto, né? E ainda mais porque o meu dever, a minha obrigação hoje é auxiliar o prefeito e ajudar ele a proteger as pessoas. Então, quando as pessoas insistem e se esconder atrás de celulares para propagar o medo por rixas, por algum motivo, nós vamos seguir trabalhando. E muitas vezes a gente coloca a Defesa Civil, a comunicação vai lá e coloca, a Defesa Civil segue monitorando a situação. Uhum. Sim. Tudo, até para que tu tome as decisões de fique em casa ou não fique, ou saia, tu precisa monitorar. Porque senão tu vai estar tomando uma decisão em cima de dados vazios. Então, além do monitoramento 24 horas que nós temos através da diretoria de monitoramento, que faz a relação com a empresa de meteorologia que presta serviço para nós, que também faz a relação com a empresa de meteorologia que presta auxílio também para nós através da Grampal, para que a gente possa, além do mapeamento e acompanhamento que nós fizemos em mais de 100 cidades, porque eu não tenho que monitorar só Canoas. Sim. Eu tenho que monitorar Cachoeirinha, por exemplo, onde a água começou a dar problema de inundação 14 horas antes. Então eu sei que se Cachoeirinha der problema, eu tenho 14 horas para tomar as minhas decisões aqui. Então eu tenho que acompanhar o todo. E além disso, nós temos que acompanhar o mapeamento tempo real, o monitoramento. Então, toda vez que há uma previsão de uma chuva volumosa intensa, porque não é só o risco da inundação, nós temos que entender que ainda nós temos pontos colapsados devido à questão da região oeste, da enchente, temos regiões aqui colapsadas também, porque com a sobrecarga de veículos que se teve no período da enchente, então com isso uma chuva daqui a pouco de 40, 50, 60 milímetros pode ocasionar ponto de alagamento. Daqui a pouco pode entrar numa residência.
Se eu tiver com a equipe na rua monitorando, o meu tempo de resposta, de identificação do problema e acionamento de quem pode resolver, que nesse caso é o Departamento de Esgoto DEP, que vai estar com as suas equipes de plantão, ela é mais rápida. A forma que eu tenho de ir lá na casa do cidadão, da cidadã que alagou a rua e ele precisa sair ou para ir para uma casa de um familiar ou para um abrigo, ela é mais rápida. Então, essa forma, quando nós falamos monitoramento, ela é importante para a resposta da população, que é o que nós temos feito, e eu acredito que a população está entendendo isso. Apenas eu acho que uma minoria que ainda não entendeu qual é, que é o papel que Defesa Civil nós precisamos tratar com seriedade. E é por isso que nós aceitamos o convite do prefeito. Sabemos da grande missão que nós temos. Nós precisamos devolver para a população a confiança no poder público. E é isso que nós estamos buscando. Temos que fazer planejamentos, porque o nosso papel é, além de tudo isso, e é por lei. E as pessoas precisam saber, o papel da Defesa Civil é, num momento de crise, é fazer o gerenciamento, é fazer os mapeamentos, é coordenar os outros colegas, as ações, para que seja feito o atendimento de forma rápida e de forma resolutiva. Esse é o nosso papel. Para isso, nós temos que, quando está chovendo, na rua para identificar os problemas e dar a solução, e criamos um sistema que tem dado certo, juntamente com os subprefeitos, juntamente com a Secretaria de Mobilidade e a Secretaria de Segurança, que toda vez que há uma previsão de tempo extremo, todos estão com seus agentes na rua, circulando por toda a cidade, para fazer esse monitoramento e essa identificação. E buscando solucionar quando há ali um transtorno, identificado um problema. Isso nós fizemos diariamente. Quando não estamos fazendo isso, estamos organizando os planos de ações, as estratégias, como sim, buscando aprimorar, preparar voluntários, preparar através dos núcleos comunitários. Estamos trabalhando na revisão do plano de contingência, assim como também buscando parcerias para estruturação, porque isto é importante no momento que nós sabemos da dificuldade financeira. Nós também buscamos parceiros. E ao contrário que muitos pensam, eu só tenho a agradecer a cada um dos voluntários, das pessoas que se colocaram à disposição para ajudar e também se proteger. Isso é o essencial. Porque eu costumo dizer, Vanderlei, que depois que tu fizer uma formação mínima que seja de treinamento, tu já vai andar na rua com um olhar diferente. Tu já vai identificar daqui a pouco um bueiro que está aberto, vai acionar a Defesa Civil, porque tu vai ver que à noite, daqui a pouco, alguém pode cair. Daí vai dizer, mas isso acontece. Sim, mas daí tu vai ter o elo ali conosco. Tu vai ter um olhar de segurança, de prevenção. E nós vamos estar acionando para buscar. Porque muitas vezes a cidade é muito grande. Nós precisamos ter o acesso aos problemas para poder resolver de forma mais rápida. E o nosso papel é, nas ações, ser o elo com a população para estar garantindo ali a segurança. É o que o prefeito nos pediu e temos trabalhado para isso. E agradecer a todos que têm se colocado à disposição, porque, como eu digo, Defesa Civil é todos nós. Não é o Vanderlei e a sua equipe e o prefeito Ayrton. É todo o sistema. O nosso papel é preparar o sistema e coordenar para que ele funcione. Perfeito, perfeito. Para encerrar, não posso deixar de te perguntar, Vamos né? lá. Eu sei que tu levou numa boa isso, por isso que eu te pergunto numa boa. E os 30 minutos e meia hora, hein? Não. O pessoal pegou pesado contigo, hein? A minha preocupação, Vanderlei, vai ser quando chover 60 minutos em 1 hora. Bom, na verdade, vamos lá. O pessoal pegou, né? Deu para entender perfeitamente que tu, na hora de falar ali, falou em milímetro e minutos. É que, na verdade... E mesmo assim viralizou, né? Isso. É que, na verdade, o que acontece ali naquele momento?
A gente está buscando dar informação. Na verdade, não era 30 minutos e meia hora, era 29,5 segundos. O teu erro foi arredondar. Foi arredondar. Não, na verdade, ali nós já tínhamos uma previsão, e isso que é importante dizer, a importância das estações. Porque até isso, se eu tenho uma equipe, tá, e eu tenho as estações que estão me apontando que o ponto que está mais chovendo no momento é o bairro Matias Velho, que naquele momento ali, em torno da meia-noite, já tinha chovido 29,5,2 milímetros em meia hora, e me apontava que lá no Guajuviras tinha chovido 8,3 milímetros, assim como consequentemente nos demais bairros, e que o ponto que estava chovendo torrencial volumes expressivos era a região da Matias, Olaria, São Luís. O que eu faço? Eu sei aonde eu tenho que direcionar a minha equipe. E naquele momento nós estávamos com as forças da prefeitura direcionadas para ali, com os subprefeitos desta região que não estava tendo uma intensidade de chuva seguindo um monitoramento. Tanto que quando deu problema na Olaria, lá na Rua D, nós fomos acionados e direcionamos uma equipe para lá para verificar e solucionar. Mas conseguimos centrar os esforços naquela região que estava sendo mais atingida no momento. E quando daí, para informar a população, daí nós fomos fazer um vídeo, e isso eu quero dizer, porque chega a ser até curioso, porque se tu não divulga, tu não tá fazendo. Se tu divulga, tu é criticado porque tu é youtuber. Tá fazendo muito vídeo. Porque daí tu é muito vídeo. Mas quero dizer que nós vamos seguir fazendo os vídeos, porque é os vídeos que vão informar as pessoas. É através dos vídeos, e esse é o ponto positivo da tecnologia, a gente poder hoje dar informação em tempo real. E naquele momento nós fomos dar a informação em tempo real, o prefeito e eu, e falando, e eu vou arredondar, e saiu 30 minutos e meia hora, onde eram os 30 milímetros. E é importante dizer porque a preocupação era grande, porque até as 4 da manhã choveu 69,8 milímetros. Então, com o sistema que nós tínhamos problema, com uma das bombas da casa de bombas número 6, não dando conta ali, acabou gerando todo aquele transtorno para a população. E daí tu imagina, o transtorno, porque a nossa preocupação é com o transtorno da água entrando novamente na casa das pessoas, é com as pessoas também muitas vezes acordando ou imaginando também que possa estar ocorrendo uma nova inundação. Então ali fui falar e acabou saindo 30 minutos e meia hora. Mas foi muito bom porque viralizou o vídeo, né? Informou bastante. Mas é impressionante, o pessoal tem certeza que no primeiro vídeo que a gente vai botar daqui a pouco mais ali, vai ter gente que vai vir falar do 30 minutos e meia. Mas é isso. Mas quero te parabenizar, inclusive, por esse acesso fácil, né? A gente se encontrou várias vezes na chuva aí, e hoje pela primeira vez em estúdio. E tu sempre foi super acessível, deu todas as informações, então trouxe essa questão aí só para descontrair, mas tem que te parabenizar pelo acesso rápido e de informação sempre. Vanderlei, obrigado pelo papo. Foi um pouquinho mais longo do que a gente imaginava. Eu sei que tu tem um monte de coisa a fazer, mas obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade tua, Vanderlei, mas também do Grupo Timoneiro, e também a forma de respeito que vocês têm tratado o nosso trabalho. E agradecer à população e pedir para a população que continue acessando os canais oficiais da Prefeitura em situação de emergência para ter o acesso, e também os veículos oficiais de comunicação da cidade, pois é ali que estará sendo feito a verdadeira informação. E na dúvida, pode estar nos acionando também pelos contatos e os telefones da Defesa Civil. Vamos seguir trabalhando para tornar uma cidade mais resiliente, mais segura para as pessoas, e dizer, é importante nós termos uma cultura de proteção na cidade. Isso só vai se dar com treinamentos, preparando as nossas crianças na escola. Com isso eu vou estar preparando uma geração e preparando as comunidades para que, caso seja preciso, todos possam saber como atuar
como já vem atuando de forma involuntária, mas com uma forma correta e segura. Perfeito. Muito obrigado. Esse foi, então, mais um Canoas Podcast para FlexCorp, Águas Itati e Zetec, direto aqui do nosso estúdio Parque na The Coves Cowork em Canoas. Até a próxima. Tchau.